porque ele falou alto comigo. Nós sempre, quando sentimos a consciência do erro, nós vamos sempre tentar, diz aquela linguagem, passar o macaquinho do ombro do outro, jogar a culpa do outro, dividir a nossa culpa, aquilo que nos acusa, porque se nós olharmos para dentro de nossa consciência, e todos nós temos consciente, mesmo que não sejamos cristãos, existe uma consciência que nasce com a criatura humana, a psicologia explica isso, não só a teologia, mas a psicologia. A nossa consciência nos acusa quando nós roubamos, e roubar não é somente roubar materialmente, mas nós roubamos o amor do outro, quando nós deixamos de dar uma palavra, quando nós deixamos de dar um perdão, quando nós dizemos uma palavra mais dura que feriu o outro, quando nós, como filhos, não somos bons filhos para nossa mãe. Não é você não, viu? Faltam os filhos lá da minha cidade, que aqui eu sei que você é bonzinho. Você tem cara de bonzinho. Quando nós, enfim, todas as vezes que nós, usando um linguajar bem popular, pisamos na bola, nós vamos achar algum corresponsável. E no fundo, a gente vai apontar para quem? Para a serpente. E quem é a serpente? É o chifrudo, o encardido. E é ele que realmente está por trás de tudo. Só que nós não temos muitas vezes a sensibilidade de perceber que na nossa falta de perdão, na nossa infidelidade conjugal, na nossa ausência, o padre poderia dizer aqui: onde está você? Vou falar um nome que tomara que tenha um Belarmino. Tem algum Belarmino aqui? Não tem, né? Onde está você, Belarmino? Onde está você, Doroteia, que não está aqui na missa? O padre está falando em nome de Deus. Deus estaria hoje, se eu desse voz a Deus e o microfone, ele ficaria citando o nome de todos os católicos batizados que deveriam estar aqui nessa celebração. Ele perguntaria: onde está você, fulano? Onde está você, Beltrano? Eu estou vendo o jogo de futebol, estou vendo o jogo de voleibol, eu estou no churrasco ainda meio bêbado, porque eu bebi demais. Eu sei que aqui ninguém bebe demais no churrasco, é só lá em São Paulo, mas acontece muito isso, do cara não poder ir nem para a missa, porque está com... Se ele vai, o corpo de Cristo, ele vai falar amém, o padre vai ficar bêbado, o amém dele tem um bafo de cachaça. Onde está você? Onde está você, o seu marido? Onde estão vocês, os seus filhos? Deus estaria perguntando. Então veja, meu irmão, minha irmã, que o demônio, ele é estratégico, porque na realidade ele quer nos destruir. O sentimento de culpa que nós trazemos com o pecado, com o erro, que a nossa própria consciência nos acusa e não é Deus, esse sentimento de culpa, ele vai destruindo, vai nos deixando neuróticos, vai nos deixando depressivos, vai nos deixando tristes, mal-humorados, pessoas desagradáveis de convivência. Presta atenção que quando você está em pecado, você se torna uma pessoa inconveniente da família. A esposa sofre, os filhos sofrem, o marido sofre. E quem está por trás de tudo isso? O encardido. Agora, vamos pegar um pouquinho, porque eu não quero ficar só. Vocês entenderam essa parte, essa dinâmica? Vocês entenderam a dinâmica do pecado, como é que ela age na gente? E aí, nós somos escravos do pecado. Vou lá na leitura que o padre fez. Jesus está voltando para a sua terra. Dizem que o profeta na sua terra não tem valor. Jesus mesmo fala. Então Jesus, como é que pode o filho de um carpinteiro chegar cheio de glória? Aquilo causou uma inveja, porque a cidade de Jesus, Nazaré, era uma cidadezinha onde todo mundo sabia da vida de todo mundo. Aquela cidadezinha pequenininha, tu não sabe tanto como era, fulano traiu não sei o quê, fulano brigou, blá. Então Jesus chega, e qual foi a primeira reação das pessoas? Cara, esse cara está louco. O que era a loucura de Jesus? Aí se você for buscar, não nessa carta de Paulo, mas na carta de Paulo,
Paulo vai dizer assim: a sabedoria de Deus é loucura para... Vocês devem ter um pouquinho mais de Bíblia, vamos lá. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Claro que é loucura, porque veja só, o que Jesus fez quando Ele se manifestou como Deus na terra, Ele virou o mundo de cabeça para baixo, porque o judeu estava preso ainda lá no castigo que Deus deu para a serpente. Você vai rastejar, você fez isso, vai pagar. O judeu tomou para si aquilo e criou a religião judaica, que é a religião da condenação. Vocês sabem que toda pessoa, se vocês não souberem, eu vou ensinar vocês. Toda pessoa no tempo de Jesus que fosse aleijada, cega, surda, muda, mal-humorada, toda essa pessoa era considerada, muitas vezes, ou era considerada, que ela estava pagando o pecado de alguém da sua ascendência, quem esteve antes. Então, o judeu estava preso ainda não na misericórdia, mas na lei do olho por olho, dente por dente, naquele Deus que pecou, vai pagar. Muitos de nós ainda têm isso na cabeça, porque quando a gente tem a nossa consciência culpando-nos, e acontece um acidente, você torceu o seu dedão, você pensa assim com você: isso é castigo de Deus por causa do meu pecado. Quantos de nós já não pensou assim? Quantos de nós já não atribuiu alguma coisa ruim a um castigo de Deus? E Jesus virou o disco. Por isso ele foi chamado de louco, porque era louco. Ele queria as cegas. Aquele que era cego e que estava pagando o pecado de alguém, não podia entrar na sinagoga. Então tá bom, dá licença. Olha, tirou a cegueira. É loucura isso, cara, não pode fazer. Você está quebrando as regras. Aquele que era aleijado e arrastava a perna, não pode entrar. Anda. Pode entrar. Loucura, você é louco, esse cara é louco. Vocês estão entendendo a dinâmica? Vocês estão entendendo a importância do que é Jesus na nossa história? Vocês entendem agora um pouquinho mais a importância de vocês hoje receber a Eucaristia? Quem vocês estão recebendo? Alguém que, quando pecasse, tinha de morrer. E o que ele fez? Eu atraio para mim todo o pecado, inclusive o que o Senhor vai fazer na semana que vem, Ele já traiu para Ele. O pecado que você vai fazer, se você viver mais 10 anos, daqui a 10 anos, Ele já trouxe para si. Ele inverteu toda a lógica religiosa, por isso Ele é chamado de louco, por isso Ele foi crucificado, e na cruz Ele derramou sangue por você, por mim, por cada um de nós. Então a dinâmica do pecado, ela só se consegue ser quebrada, aquela cadeia, a partir do momento em que você mergulha na misericórdia de Deus, que não tem como mensurar, é incomensurável. Na misericórdia de Deus que não tem limites. A liberdade nossa tem limites. O perdão não tem limites. Está claro para vocês? Se está claro, eu me dou um pouquinho por satisfeito, porque eu estava no meu coração com a vontade de partilhar isso com vocês, porque muitas vezes nós pegamos o Antigo Testamento e lemos eles assim, de uma forma assim, muito poética, ou então sem, mas olha só, a raiz está ali. Na sua casa, vai ler Gênesis 1, 2, 3, você vai ver a história disso tudo, vai rever isso daí. A dinâmica do pecado, como Satanás é astuto. A astúcia de Satanás é tão grande que ele tenta na cruz, ele tenta no deserto, falar para Jesus: atira-te daqui, porque não está escrito na lei que os anjos vão segurar. O demônio usa a palavra de Deus para tentar enganar Deus. Olha a astúcia dele, quanto mais com a gente que somos um bando de tontos, com raras exceções, que mal lemos a palavra de Deus, que nos contentamos muitas vezes com escutar, que nem escutamos às vezes as homilias ou as pregações do domingo,
que não temos consciência do que é essa palavra que nos mostra a misericórdia, como nós somos presas fáceis para quando pecamos, e todos nós pecamos, inclusive o padre é um pecador, por ele se confessa, ou o senhor não se confessa, padre? Com regularidade ou não? Com mais regularidade ainda, porque ele tem de estar sempre, como as irmãs se confessam, não, irmã? A senhora se confessa, irmã? Não, está vendo? Eu, da minha juventude, com o meu orgulho de jovem, aquela bobagem, eu não me confessava, até que numa pregação alguém me disse que o Papa se confessava uma vez por semana. Eu falei, meu Deus, eu teria que confessar de hora em hora então. Se o Papa se confessa uma vez por semana, a minha culpabilidade é para confessar de hora em hora, porque quem sou eu diante do Papa, né? Só para quebrar um pouco o gelo. Mas eu queria só concluir dizendo para vocês, se Deus estivesse aqui, além da pergunta, onde está Beltrano, fulano, seu cunhado, seu irmão, seus filhos, seu marido, seu esposo, sua esposa, ele perguntaria, onde está você, que ainda não doou o seu metro quadrado para a nossa campanha? Onde está você? Aonde você está se escondendo? Qual é a desculpa que você está dando para si, para não construir um templo para que Deus continue sendo louvado? Eu só quero deixar essa pergunta para vocês. Se eu desse o microfone para Deus, ele lhe perguntasse, onde está você, que não faz parte ainda daqueles que estão construindo a capela de Nossa Senhora Aparecida? Qual é a desculpa que você está, qual é a erva que você está arrumando como desculpa para dizer que não vai poder doar? Amém? Abraço carinhoso, tchau.